A sala de jantar estava cheia de conversas, o tilintar de taças de vinho e o cheiro de peru assado preenchendo o ambiente. Todos sorriam até que a voz da minha mãe cortou o barulho como uma faca. Ela não merece estar nesta mesa, declarou Margarete Reis, a garfo suspenso no ar. Seus olhos se fixaram em mim, e a sala inteira ficou em silêncio. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de onde você é e de qual cidade está assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo todo, não se esqueça de nos contar o que você faria nessa situação. Seja sincero. Conte para mim nos comentários abaixo. Lemos cada comentário. Vamos começar. Eu congelei, a mão repousando levemente na borda do copo de água. O que você acabou de dizer? Perguntei, mantendo a voz calma, mesmo que meu peito parecesse prestes a desmoronar. Você me ouviu? Raquel, respondeu ela friamente, como se tivesse ensaiado a fala o dia todo. Você só trouxe decepção. Nenhuma carreira de verdade, nenhum marido. Nada para mostrar de si mesma. Você acha que pode se sentar aqui como se fosse igual? Não na minha casa. Um murmúrio percorreu a sala. Olivia, minha irmã mais velha, sorriu com superioridade, trocando um olhar cúmplice com seu noivo, Brandon Cole. Ele se recostou na cadeira, com uma expressão divertida, como se tudo aquilo fosse um espetáculo encenado só para seu entretenimento. Meu pai, Thomas, nem sequer levantou os olhos do prato. O calor queimava na minha garganta, mas me recusei a deixar que isso me sufocasse. Endireitei as costas, forçando a voz a não falhar. Se eu não mereço estar aqui, disse devagar, então eu não ficarei. O vovô Edward se mexeu na cadeira no final da mesa. Seus nós dos dedos se apertaram ao redor do copo. Margarete começou, mas minha mãe o calou com um olhar fulminante. O silêncio era sufocante. Minha cadeira arranhou alto no chão ao me levantar. Todos os olhos me seguiram, alguns curiosos, outros zombeteiros, nenhum simpático. Fiquei de pé, as pernas tremendo, mas o rosto impassível. Aproveitem o jantar, sussurrei, encontrando o sorriso arrogante de Olivia por um instante mais longo. Então me virei e caminhei para fora, cada passo ecoando no piso de madeira como um tambor. A risada voltou antes mesmo de eu alcançar a porta da frente, como se minha presença tivesse sido apenas uma interrupção em sua noite perfeita. Mas eu não me importei. O ar frio de novembro bateu em minhas bochechas ao sair, e eu respirei fundo, como se tivesse sido libertada. O que eles não sabiam era que, amanhã de manhã, o mundo cuidadosamente construído por eles, onde eu era a falha e eles eram intocáveis, começaria a rachar, e o primeiro golpe viria do homem que ainda achavam que controlavam, o vovô. A luz da manhã derramava-se pelas amplas janelas da cozinha, dourada e quente, refletindo nas bancadas polidas e no vapor que subia de uma panela de café recém-feito. Minha nova casa ainda me parecia irreal. A ilha de mármore, os tetos altos, a paz silenciosa que envolvia cada canto. Durante meses, construí essa vida em silêncio, pedaço por pedaço, longe dos olhos curiosos deles. Agora, eu estava sentada em frente ao vovô Edward, observando passar manteiga numa fatia de pão como se fosse uma manhã absolutamente comum. Ele parecia confortável, até feliz, os ombros finalmente relaxados. Este lugar combina com você, Raquel, disse ele, com um pequeno sorriso. Já era hora de você encontrar um lar onde pudesse respirar. Obrigada, vovô, sussurrei, engolindo o nó na garganta. Sua presença ali significava tudo. Ele não tinha se manifestado de verdade na noite anterior, mas o fato de ter escolhido vir à minha casa logo pela manhã dizia mais do que palavras jamais poderiam. Um toque na porta quebrou a calmaria. Não era um toque qualquer, mas um bater firme, agressivo, ríspido. Meu copo de café parou a meio caminho dos meus lábios. Edward ergueu a sobrancelha. Esperando visitas, sacudi a cabeça. Meu coração disparou enquanto eu me levantava e atravessava a sala até a porta. Quando a abri, a cor saiu do meu rosto. Lá estavam eles. Minha mãe, Margarete, à frente, com o casaco jogado sobre os ombros, os lábios pressionados em uma linha dura. Atrás dela, Olivia, de braços cruzados e sorriso de satisfação, e Brandon, com a mandíbula caída em choque. Até meu pai, Thomas, ficava atrás, parecendo desconfortável, como se lamentasse ter sido arrastado para aquilo. O que, vocês? Comecei, mas os olhos de Margarete passaram por mim sem me enxergar.
O rosto dela ficou pálido. Ao ver Edward sentado confortavelmente na ilha da minha cozinha, tomando café como se fosse dono do lugar, a mão dela subiu até a boca. O sorriso de Olivia vacilou. Brandon resmungou algo entre os dentes. Pai? Crocitou Margarete, dando um passo à frente. O que você está fazendo aqui? O vovô Edward virou a cabeça lentamente, seus olhos azuis penetrantes se fixando nela com uma intensidade que silenciou o corredor. Ele passou levemente a ponta da toalha pelo canto da boca e falou com calma, a voz cortando a tensão. Estou tomando café da manhã, disse. Na casa da Raquel. Silêncio. Por um momento, ninguém se mexeu. Então a mandíbula de Olivia se apertou. Casa dela? Desde quando ela tem um lugar assim? Meu sangue ferveu, mas não respondi. Não precisava, porque o vovô ainda não havia terminado. Vocês ficaram aí ontem à noite, disse ele, a voz baixa, mas mortal, e deixaram sua mãe destruí-la. Vocês riram, zombaram dela. E, ainda assim, aqui está ela, com um lar que conquistou sozinha. Um lar cheio de dignidade. Algum de vocês pode dizer o mesmo sem se apoiar no meu dinheiro? O rosto de Margarete ficou escarlate. Pai, isso não é justo. Não é justo. A mão dele bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. O que não é justo é a forma como vocês a trataram. O que não é justo é como elevaram Olivia ao pedestal enquanto cuspiam no nome da Raquel. Ontem à noite, vocês disseram a ela que não merecia estar à mesa. Pois vou dizer uma coisa. Ele se levantou, sua altura imponente se sobrepondo a eles, mesmo do outro lado da cozinha. A partir deste momento, a mesa dela é a única que importa. Se vocês quiserem meu respeito, vão encontrá-lo aqui. Não naquela casa que vocês envenenaram com sua arrogância. O silêncio era ensurdecedor. Os lábios de Margarete tremiam. Os olhos de Olivia se moviam entre nós, o rosto contorcido em descrença. Brandon resmungou, inacreditável. Mas ninguém ousou desafiar Edward. Finalmente, eu falei, a voz firme, embora minhas mãos tremessem. Vocês deixaram claro ontem à noite que eu não era bem-vinda. Tudo bem. Eu fui embora, mas não venham aqui agora, fingindo surpresa por eu ter construído algo sozinha. Vocês não podem mais me destruir. Esse poder não é de vocês. As palavras pairaram no ar, pesadas, carregadas de anos de dor não dita. Thomas finalmente pigarreou. Raquel. Sua voz falhou. Nós não sabíamos exatamente. Eu perdi a paciência. Vocês nunca se importaram em saber. Nenhum de vocês perguntou para onde eu fui, como vivi, pelo que lutei. Vocês me descartaram porque era mais fácil. Pois bem, olhem bem. Esta sou eu. E esta casa, é só o começo. A mão do vovô Edward repousou suavemente em meu ombro, me firmando. Ela está certa, disse-lhe firmemente. E é melhor se lembrarem deste momento, porque o equilíbrio mudou. Raquel não é mais a excluída. Ela é quem se levantou. A respiração de Margarete vinha em curtíssimos suspiros. Seus olhos percorriam a cozinha impecável, os móveis caros, a calma força que irradiava de mim. Pela primeira vez na vida, vi algo novo no rosto dela. Não desprezo, não superioridade. Medo. Vamos, Olivia sibilou, puxando o braço da mãe. Não precisamos ficar aqui sendo humilhadas. Mas Margarete não se moveu. Ela encarava Edward, o pai, como se tivesse acabado de perder uma batalha que nem sabia que estava lutando. Finalmente, virou-se de costas, o silêncio mais alto do que qualquer insulto. Olivia e Brandon a seguiram, resmungando com raiva, enquanto Thomas ficou parado à porta. Raquel disse-lhe suavemente, os olhos cheios de algo parecido com arrependimento. Eu não respondi. Apenas fechei a porta. Quando o trinco clicou, soltei o ar, o corpo inteiro tremendo. O vovô apertou meu ombro mais uma vez e sussurrou. Você venceu, Raquel. Não deixe que tirem isso de você. Pela primeira vez em anos, acreditei nele. Na tarde daquele dia, a notícia se espalhou pela família mais rápido que fogo em palha seca.
Eu não tinha postado nenhuma foto da minha casa, não havia exibido nada online, mas, de alguma forma, parentes com quem não falava há anos começaram a mandar mensagens de repente. Raquel, ouvi dizer que você comprou um lugar. Uau! Quando você ia nos contar? Deve ter recebido alguma ajuda, né? Cada mensagem pingava curiosidade e descrença, como se não pudessem imaginar que eu tinha conquistado tudo isso sozinha. Eu ignorei todos eles. A lembrança do rosto da minha mãe naquela manhã era combustível suficiente para me manter firme, mas nem todos se contentavam em sussurrar. Naquela noite, Olivia apareceu. Sozinha desta vez. Ouvi os pneus chiar na entrada antes mesmo da campainha tocar. Não me apressei. Deixei que ela apertasse mais 2 vezes antes de abrir a porta. Ela estava lá, com o casaco sob medida, braços cruzados, olhos cheios de fúria. Lugar bonito, cuspiu, olhando rapidamente pelo hall. A quem você enganou para conseguir isso? Segurei um riso. Nem todo mundo precisa se aproveitar de alguém para ter conforto, Olivia. Alguns de nós trabalham para isso. Os olhos dela estreitaram. Acha que é esperta agora, né? Uma casa de luxo e de repente você se acha melhor do que nós. Sempre será a irmãzinha patética. Não se esqueça disso. O veneno nas palavras dela não era novidade. Mas desta vez, eu não recuei. Dei um passo à frente, deixando a porta cair parcialmente atrás de mim. Sabe qual é a diferença? Sussurrei. Ontem à noite, você tinha sua mãe te defendendo, rindo ao seu lado. Hoje de manhã, o vovô saiu comigo. E agora, você está aqui tremendo porque, pela primeira vez na sua vida, não tem a vantagem. A mandíbula dela tremeu. Ela odiava que eu estivesse calma, que eu não estivesse quebrando como antes. Você vai se arrepender de humilhar a mamãe, sibilou. Ela não vai deixar passar. Nem eu, disse simplesmente, e então fechei a porta na cara dela. A batida que veio depois foi desesperada, mas eu não atendi. Eventualmente, o carro dela se foi. Naquela noite, o vovô me chamou para o escritório. O fogo crepitava enquanto ele se acomodava na poltrona de couro, com a expressão firme. Agora eles vão atacar você com mais força, avisou. Margaret vive de controlar os outros. O orgulho da Olivia é a arma dela. Você precisa estar preparada. Não tenho mais medo deles, admiti. Pela primeira vez, sinto que posso respirar, e não vou abrir mão disso. Edward me estudou por um longo momento. Bom, disse finalmente. Porque tem algo que preciso te contar. Meu estômago se apertou. O que é? Ele se inclinou para a frente. Tenho revisado meu testamento. Não planejava revelar ainda, mas depois do que vi ontem à noite, não confio que sua mãe ou sua irmã respeitem meus desejos, Raquel. A maior parte vai para você. As palavras caíram sobre mim como um trovão. Para mim? Sim. Porque você entende o que é lutar. Não vai desperdiçar isso. Eles viveram de privilégios por tempo demais. É hora de alguém com humildade levar a família adiante. Fiquei em silêncio, atônita. Por anos, fui tratada como invisível, a criança esquecida. Agora, o chão estava mudando sob os pés de todos. Mas, vovô, sussurrei, eles vão me odiar mais do que nunca. Ele deu um riso seco. Então que odeiem. O ódio é impotente contra a integridade, e você tem isso de sobra. 2 dias depois, a tempestade chegou. Margaret ligou. Eu não atendi. Depois ligou de novo, e de novo. Finalmente, deixou uma mensagem de voz. A voz dela estava cortante, quase em pânico. Raquel, precisamos conversar. Seu avô está tomando decisões imprudentes. Você precisa pensar cuidadosamente no que é melhor para esta família. Me ligue de volta imediatamente. Apaguei a mensagem. Naquela noite, fui fazer compras. Cabeças se viravam nos corredores. Um primo que mal conhecia sussurrou algo para o marido, me encarando como se eu tivesse roubado o futuro deles. Foi então que percebi, não se tratava apenas de uma casa. Era sobre poder, controle, e eu, sem saber, tinha tirado isso deles. Quando voltei,
o vovô me esperava com um sorriso sereno. Eles vão circular como abutres, disse. Mas não dê nenhum centímetro. No momento em que duvidar de si mesma, eles atacarão. Olhei ao redor para a vida que havia construído, a casa, a paz, a força que finalmente sentia em meus ossos. E, pela primeira vez, não tinha medo da tempestade, porque tempestades, quando passam, revelam quem realmente está de pé. E desta vez, não seriam eles. O confronto chegou mais rápido do que eu esperava. O vovô Edward insistiu que fizéssemos um pequeno brunch de domingo. Ideia dele, não minha. Se a família quer respostas, que venha ver a verdade com seus próprios olhos, disse ele. Não discuti. Uma parte de mim queria que acabasse para silenciar os sussurros de uma vez por todas. Ao meio-dia, os carros preencheram a entrada. Meu estômago se contorceu, mas fiquei firme na porta de entrada. Margaret entrou primeiro, batendo saltos no piso de madeira como tiros. Olivia a seguia, queixo erguido, com Brandon sorrindo como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Thomas ficou hesitante ao fundo, como sempre. Isso é ridículo, estalou Margaret, olhando em volta da sala elegante. Raquel, pare de brincar de casinha. Todos sabemos que você não conquistou isso. Mantive a voz firme. Então explique por que o vovô escolheu passar as manhãs aqui, em vez de à sua mesa. Edward surgiu da cozinha, calmo, mas imponente. Porque aqui sou tratado com respeito. Algo que você parece ter esquecido, Margaret. Olivia cruzou os braços. Você está cega, vovô. Ela está manipulando você. Sempre esteve. A mandíbula dele se apertou. Não, Olivia. O que me cega é a arrogância que tolerei por tempo demais. Ele se virou para encarar a sala inteira. Então, vamos deixar isso claro. Raquel construiu uma vida para si mesma, uma vida de independência, e eu decidi que ela herdará a maior parte do que deixarei para trás. O silêncio era ensurdecedor. O rosto de Margaret ficou pálido como papel. Olivia abriu a boca em choque. Brandon resmungou uma maldição entre os dentes. Você não pode fazer isso, engasgou Margaret finalmente. Você não pode nos excluir por causa dela. Os olhos de Edward queimavam. Posso. E vou. Porque quando eu precisei de bondade, Raquel a mostrou. Quando foi rejeitada, não desmoronou. Ela se ergueu. É ela quem merece levar esta família adiante. Engoli em seco, o coração disparado. Pela primeira vez, não precisei acrescentar uma palavra. O poder mudou ali, bem na minha sala de estar. Margaret tremeu, segurando o encosto de uma cadeira. Isto é traição. Não, mãe, disse, dando um passo à frente, a voz firme, mas calma. A traição me zombava naquele dia de ação de graças, dizendo que eu não era digna. A traição ria enquanto eu saía. Isto é justiça. Os olhos dela se encheram de algo que eu nunca tinha visto antes. Não raiva, não superioridade, medo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Olivia agarrou seu braço. Vamos. Isso não acabou. Elas saíram, batendo a porta com força. Brandon a seguiu, resmungando. Só Thomas permaneceu, a mão roçando o batente da porta. Olhou para mim, a culpa estampada no rosto. Raquel, a voz dele falhou. Eu devia ter te defendido naquela noite. Sinto muito. Eu o observei por um longo instante. Por anos, ele ficou em silêncio. E talvez agora se arrependesse. Mas arrependimento não bastava. Ainda não. Então prove, disse simplesmente. Comece levantando-se quando for necessário. Ele assentiu levemente antes de sair pela porta. Quando a casa ficou silenciosa novamente, afundei em uma cadeira, tremendo. Edward colocou uma mão firme sobre meu ombro. Hoje você não ganhou apenas uma batalha, murmurou. Você se reconquistou. Isso é algo que eles nunca poderão tirar de você. Pela primeira vez em anos, senti-me leve, livre, poderosa. Eu havia saído da mesa deles, mas construí a minha própria.